Assalamu alaikum, vamos tentar mais uma vez. Esperamos que dê certo. Eu realmente não entendi. Penso que algum problema técnico. Já resetei o telefone, resetei o modem na internet. Já coloquei na 4G também. Vamos ver agora se vai dar certo. Quem estiver entrando, se puder me avisar se estão me ouvindo. Vamos ver se a gente vai conseguir concluir essa aula hoje. O tempo já está curto, mas esses poucos minutos aí serão muito benéfico para quem participar, inshallah, tá bom? Estão me ouvindo? Alhamdulillah, por enquanto voltou. Por enquanto voltou. Vamos ver se a gente consegue ficar de uma forma permanente, né? Não provisória. Vamos ver. Tá me ouvindo? Sheikh Ahmed entrou. Vamos tentar mais uma vez, Sheikh. Vamos tentar mais uma vez. Foi uma pena, tinha muita gente aqui na sala. Uma pena, viu? Vamos ver. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Agora vai. Vamos ver. Inshallah, dê certo. Aproveita então que tá com som e tá com vídeo. Com vídeo. Na verdade, nunca tinha passado por isso. Tentei, fiz de tudo aqui. Agora esperamos que funcione e dê certo, então. O pessoal está entrando novamente, Chefe. Vamos aproveitar. E esse pouco tempo eu tenho certeza que vai ser muito benéfico a todos. Eu agradeço a presença de quem está tentando participar. A irmã Cia, a irmã Fátima, toda vez aí estão com a gente. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, ala alihi wa sahbihi wa salim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, todo louvor a Allah, Senhor do Universo. Que a paz e a misericórdia sejam com seu mensageiro, companheiros, familiares e também todos aqueles que seguem a mensagem do Islã até o dia do juízo final. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade. Aquele a quem Allah guia, guiado. Aquele a quem Allah desencaminha não encontrará protetor ou conselheiro, como diz na Surah Al-Kahf. Sheikh Ahmed, vamos aproveitar esse tempo aí e deixar as pessoas participar conosco também. Vamos falar de algo que a gente sempre fala, que a gente sempre expressa para as pessoas, isso seja na mesquita, seja nas universidades, escolas. E eu vou começar esse bate-papo, esse diálogo com o senhor, fazendo uma pergunta simples. Né? Para nós muçulmanos é uma pergunta simples, mas para quem estiver participando, de repente vai achar muito interessante por quem de repente nunca ouviu isso. Sheikh Ahmed, por que o Islã é considerado a religião de todos os profetas? Seja bem-vindo, a palavra é sua. Jazakallahu khairan. Boa noite a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Iniciamos em nome de Deus Altíssimo seja. Rogamos a paz e a bênção dele a todos os seus mensageiros. Al-Islam, ou falando aportuguesando, a gente diz o Islã, né? Quando a gente pesquisa sobre a origem da palavra, a gente percebe, aprende que Al-Islam significa na língua árabe rendição, submissão. Ou seja, se você quiser, por exemplo, falar para alguém que se renda, você fala istaslim. Istaslim. Então, Al-Islam huwa al-istislam. O Islam é al-istislam, a rendição ou a submissão a Deus Altíssimo seja. E isto é a religião ou a orientação que Deus determinou desde o início da humanidade. Em outras palavras, desde o início da criação. Então, por isso a gente tem na nossa crença que o Islã é a religião de todos os profetas. Ele não é uma religião fundada, não é uma filosofia humana. Então a gente pode dividir. Você tem o Islã geral, que seria o Islã revelado por Deus em diversas épocas, sendo de uma só essência.
a essência do monoteísmo. A mesma religião revelada diversas vezes a vários mensageiros que Deus elegeu. E o Islã específico, então, o Islã geral é o Islã que vem desde Adão, que a paz de Deus esteja com ele, até o fim do mundo. E o Islã específico é o Islã no fim dos tempos, depois do envio do último dos profetas, que é Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então, por exemplo, quando você fala sobre muçulmano na época pré-islâmica, sim, havia muçulmanos, aqueles que ainda conservavam a religião de algum profeta que foi enviado anteriormente, ou aqueles que ainda se preservavam na religião sem nenhuma mistura, sem nenhuma adição, sem nenhuma diminuição. Por exemplo, ainda seguiam a religião de Abraão, ainda seguiam aquilo que conheciam das escrituras de Moisés, outros ainda seguiam aquilo que é conhecido que é do Evangelho de Jesus. E aí depois o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, veio com a última versão, última revelação disso que é a submissão a Deus, a rendição a Deus. Então é por isso que a gente diz, o Islã é a religião de todos os profetas. Muito, muito bem respondido. Sheikh Ahmed, a gente também poderia falar um pouco que dessa... Na verdade, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e isso quando eu fui, antes de aderir ao Islã, seria usando essa aula, esse endosso, né, que o Islã é a religião de todos os profetas. E realmente é isso. Se a gente for pegar uma história pensada de um profeta, de tantos e tantos aí que passaram pela humanidade, mas se a gente for citar os principais e os mais, digamos assim, conhecidos, né, no meio, não só no meio muçulmano, mas no meio cristão também, a gente vê a forma que eles conduziam a sua vida e conduziam a sua forma de adoração. Isso é o mais interessante, né? A forma que eles temiam a Deus, a forma que eles seguiam a Deus e a forma que... Estou falando mesmo de base comportamental, né? A gente vai entrar um pouco agora nesse tema, a adoração, né? Então, concluindo também o que o Sheikh acabou de falar, a forma que os profetas adoravam a Deus Altíssimo seja, é muito semelhante ao comportamento da qual os muçulmanos adoram a Deus atualmente, no passar desses séculos também. O que o senhor tem a dizer acerca disso? Então, a adoração é a base das mensagens desses mensageiros, desses profetas. Ou seja, quando Deus Altíssimo seja, no Alcorão Sagrado, resume sobre as diversas histórias dos profetas que antecederam ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Quando cita episódios de outros mensageiros que o antecederam, cita como principal orientação que eles dirigiam ao povo deles, que eles diziam a esses povos, adorem somente a Deus. Então, a missão, a grande missão de um mensageiro de Deus, que era enviado, Moisés, Abraão, Noé, Isaac, Jacó, Ismael, Jesus, João Batista, Zacarias, qualquer profeta, mensageiro, que é realmente um mensageiro e que tem todos os critérios que provam e comprovam que ele é realmente um verdadeiro mensageiro. Todos eles disseram aos seus respectivos povos, adorem unicamente a Deus. Então, a essência dessa submissão a Deus, dessa orientação, dessa rendição a Deus é se dirigir somente a Deus em adoração. Não adorar junto com Deus ou em vez de Deus nada nem ninguém.
Então, por isso, no Alcorão, a gente lê sobre diversos profetas. Por exemplo, quando Deus Altíssimo Seja cita sobre Noé, a gente pode fazer uma pergunta. Já que hoje em dia muita gente fala sobre fulano fundou tal religião. Sim. Dividem de forma errada e classificam de forma muito errada. Fulano fundou o cristianismo. Fulano fundou o judaísmo. Aí dizem para nós, ou sobre nós, Maomé fundou o islamismo. Nada disso. Isso é muito errado. Aquilo que as pessoas inventaram de religião e atribuíram a esses nomes, aí sim, eles é que fundaram, mas não que Muhammad fundou Jesus, Moisés, Abraão, não. Então, por exemplo, lemos no Alcorão assim, Allah subhanahu wa ta'ala disse assim, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Para quem é muçulmano, gostaria que prestassem atenção no termo, u'budu Allah. Na Surat al-Fatiha, a qual lemos em todas as orações, nós dizemos Iyaka na'budu. Então, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Nós nos dirigimos a Deus e dizemos, lendo esse trecho do Alcorão na oração, só a ti adoramos. Na'budu. Aqui, no trecho onde é citado o episódio do diálogo entre Noé e o povo dele, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Deus Altíssimo Seja diz, a tradução aproximada, enviamos Noé ao seu povo e ele lhes disse, اعبدوا الله, adorem somente a Deus. مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Vós não tendes outro Deus além dele. Não existe outra divindade que merece adoração a não ser ele. Ou seja, vejam até mesmo o termo. U'budu Allah. Allah significa Deus, né? Deus, o Criador. Então, na língua portuguesa, Deus com letra maiúscula. Depois disse para eles, مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ إِلَهٍ. A gente diz Allah se referindo a Deus. Ilah é Deus com letra minúscula. Ou seja, vocês não têm outro Deus, vocês não têm nenhum Deus ou divindade que merece adoração além dele. Só ele que criou que merece adoração. Só ele que sustenta merece adoração. Só ele que dá a vida, decreta a morte, merece adoração. Então, é isso que Noé disse para eles. Então, é essa a essência de todas as mensagens desses profetas. A essência do Islã é U'budu Allah. Adorem a Deus. Aí depois disse para eles, Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. Eu temo por vós um grande castigo. Aí em outros episódios também Deus cita a mesma coisa. Por exemplo, há um profeta que se chama Ad. Desculpa, o profeta se chama Hud. Hud foi enviado ao povo de Ad. Esse profeta, esse mensageiro não é muito conhecido entre cristãos e judeus porque não é dos israelitas, né? A Bíblia, na verdade, cita muitos personagens. A parte dos cristãos alegam que é Eber. Eber, mas ele não é muito citado porque não é, vamos dizer, da descendência de Jacó ou Israel. Na verdade, então é um profeta que foi enviado aos árabes depois da época de Noé, que a paz de Deus esteja com ele. Podemos traduzir como Eber, né? Ou Eber. Mas nos escritos cristãos na Bíblia, por exemplo, é colocado como Eber, mas não é colocado ele como um profeta. Só um personagem também. Então, porque acabam por desmerecer todos aqueles que são mensageiros verdadeiros enviados por Deus, mas os desmerecem, os desvalorizam. Por quê? Porque não são da descendência de Isaac e Jacó. Isaac e Jacó. É uma das razões, eu quero dizer, né?
Então, no trecho do Alcorão que cita Hud, né? Deus Altíssimo seja diz assim: "Wa ila Adin akhahum Huda". E ao povo de Ad enviamos o irmão deles, Hud. Aí, o que ele disse para eles? Para que o Senhor enviou ele? Aí, qala ya qawmi, disse para eles, qala ya qawmi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. A mesma coisa, o mesmo termo, u'budu, né? U'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Adorem a Deus, vós não tendes outro Deus além dele, tá? Então, isso é muito claro para o muçulmano, a unidade, vamos chamar isso de unidade, a unidade da religião. Agora, aquilo que aconteceu posteriormente e foi atribuído a esses nomes, ou esses profetas mensageiros, já é outra questão. Por exemplo, no que diz respeito ao termo Islã, muçulmano, por exemplo, quando Deus Altíssimo fala sobre Noé, fala sobre ele ter dito, eu sou muçulmano. Então, o significado aqui é eu sou submisso a Deus, né? Por exemplo, no versículo do Alcorão, Deus Altíssimo diz sobre o que Noé também falou ao seu povo: se recusardes o meu convite à crença, ou seja, se recusardes a adorar somente a Deus, não vos pedirei nenhuma recompensa, porque espero somente de Deus e fui ordenado a ser-lhe muçulmano. Então, nós lemos no Alcorão de maneira clara que Noé disse ao seu povo: "Wa umirtu an akuna min al-muslimin", e fui ordenado a ser a Deus muçulmano, ou seja, ser submisso a Deus. Muitos são os exemplos, mas a gente pode finalizar esse tema do Islã ser a religião que abrange a essência do que todos os mensageiros de Deus trouxeram como orientação, com um trecho que diz respeito a Jesus, né? A orientação de Jesus também, a submissão a Deus. Então também o termo muçulmano não foge à regra de Jesus. Aí, por exemplo, na Sura 3, no versículo 52, quando Jesus pressentiu a descrença deles, indagou. Então, quando ele viu que os israelitas iriam descrer, iriam persegui-lo, ele perguntou: quem me apoia em Deus? Os discípulos disseram-lhe: nós somos teus apoiadores em Deus, cremos em Deus, testemunhe tu que somos muçulmanos. Em árabe a gente diz assim: washhad bi anna muslimun, e testemunhe que somos muçulmanos. Muslim é o singular, muçulmano, e o plural, muslimun. Então isso é bem claro, tá? E é importante então a gente ter isso bem esclarecido, e o muçulmano tem essa convicção de que o Islã, ele não é uma religião fundada por ninguém. Sim? Agora, você pode também citar como exemplo a questão da renovação. Sempre depois de um profeta, as pessoas que herdaram a orientação dele o seguem, são monoteístas, depois acaba por ocorrer alterações, invenções, crendices, lendas. Então Deus envia outro profeta e faz um backup, vamos dizer, né? É necessário um backup, sim? Até que chega a época da revelação do Alcorão, Deus Altíssimo seja diz sobre o Alcorão que é uma mensagem conservada, preservada, e diz sobre o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que ele é o selo, o último dos profetas. Ele é chamado como o selo. O que é o selo? É o último. Aí Deus Altíssimo diz assim:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad não é o pai de nenhum de vossos homens, mas ele é o mensageiro de Deus e o selo dos profetas. Então, depois dele não há mais profecia. E para que isso aconteça racionalmente e historicamente, a mensagem dele tem que estar preservada e original para que todas as gerações depois dele, até o mundo acabar, tenham condições de ter acesso à religião da maneira que ela foi revelada, original e pura. Sim? Essa é a resposta para quem pergunta, mas então para que Deus renovou a religião e mandou outro profeta depois de outro? Porque antes desse profeta enviado, a religião ela foi perdida. E assim aconteceu quando Jesus foi enviado. Por exemplo, ele veio e acusou os israelitas de terem mudado a crença, terem deturpado, alterado a palavra, e por isso ele foi perseguido. Agora, a partir do momento que a religião ela ainda é intacta e está na sua forma original, mesmo que nem todas as pessoas acreditem, ou nem todas as pessoas consigam assimilar isso, mas a religião existe. Então, por isso, há aquilo que é chamado o selo da profecia. Para quem está nos acompanhando, você que não é muçulmano, então o que o Sheikh falou, ele deixou bem claro que para nós, Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o último profeta e o último mensageiro. Ou seja, o que se fala hoje no mundo afora, o fulano de tal é profeta, o ciclano, etc. e tal, independente de um monte de seitas, digamos assim, facções ou, de repente, até heresias que tem aí pelo mundo afora, é que precisamos entender que, quando falamos que Muhammad foi o selo, é que ele foi o último. Não existe um backup, uma atualização após essa. E também o que o Sheikh falou sobre o significado de muçulmano submisso, dá até para fazer uma analogia, Sheikh, para a gente tentar entender. Se qualquer um desses profetas mais que viveram mais antigamente, né, Abraão, Moisés, Isaac, Salomão, Davi, se qualquer um desses homens nobres fossem questionados qual seria a sua religião, eles não falariam nenhum nome que se diz hoje, né? Como é que eles responderiam? Eles responderiam assim: a minha religião, eu sou submisso ao meu Criador. Então isso é o Islã. Isso é importante para todo mundo entender, de uma esse é o analogia para se entender. do Islã. Né? Essa é a essência. Sobre esse assunto do selo, por exemplo, às vezes o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ensinava através de exemplos, né? E até mesmo aquilo que diz respeito às parábolas, elas são entendidas por alguns, não são entendidas por outros. Sim. Exemplos são mais exatos. Inclusive até mesmo as parábolas que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, falava, e que muitas foram traduzidas, não são bem entendidas pela maioria das pessoas. Exemplos. O exemplo é assim: olha, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, o mensageiro de Deus, ele dá o exemplo do selo da profecia. Inclusive, é bom lembrar que quando a gente fala profeta, a gente não deve entender como profeta aquilo que existe hoje de alegar profecia, ou que Deus fala comigo, ou que eu vou profetizar, né? Então, os verbos, as palavras, elas são usadas de diversas formas. Por exemplo, alguém pode deduzir que no futuro acontecerá alguma coisa. Ele está profetizando. Mas quando a gente, muçulmano, está dizendo profeta, a gente está dizendo aquele a quem Deus denominou Nabi. A Nabi, estamos traduzindo como profeta. Tá? Tem profetas e mensageiros.
tem diferença entre profeta e mensageiro, não é o nosso assunto, mas a gente às vezes alterna. Diz o profeta Muhammad, às vezes diz o mensageiro de Deus, o mensageiro. Sim? Por exemplo, Jesus também é considerado um profeta e um mensageiro. O que eu ia dizer, citar o exemplo, né? O mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, ele disse assim: o meu exemplo e o exemplo dos profetas que foram enviados antes de mim é o exemplo de um homem que construiu uma casa. Ele construiu uma casa e aí é dito assim, e ele construiu com perfeição, fez um ótimo acabamento, né? E aí então as pessoas vieram para visitar essa casa e cada pessoa que visitava e circulava pela casa dizia assim: que bonita, que beleza que é essa casa. Se não fosse o bloco que está faltando ali, falta um bloco. Aí o profeta, que a paz de Deus seja com ele, diz assim: eu sou o bloco, eu sou esse bloco e eu sou o último dos profetas. Então, o exemplo vem de maneira clara. Inclusive... Pode falar, Che. Agora, se a gente assim, refletir sobre parábola, a parábola ela é interpretativa. Ela é ambígua. Vocês já ouviram falar sobre o ditado, os últimos serão os primeiros? Bem brasileiro. Isso é um trecho que é o fim de uma parábola. É a conclusão de uma parábola de Jesus. E isso também foi citado pelo profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. O resumo dessa parábola é que eu creio que é chamado parábola da vinha, né? Os Então, um grupo de empregados... Os humilhados serão exaltados no final. Os humilhados serão exaltados. Serão exaltados também. Então, a narrativa qual que é? É que um grupo foi contratado para prestar um serviço e trabalhou na primeira parte do dia. E a esse grupo foi dado a sua recompensa, né? Depois um segundo grupo também vem, trabalha, ara a terra, colhe, planta, etc. E eles trabalham desde a metade do dia desde o meio-dia até a metade do dia. E aí é dada para eles uma recompensa. E aí um terceiro grupo trabalha na parte do dia que é menor, mais curta, que é da tarde, né, até o pôr do sol. E é dado para eles o dobro de recompensa. Então é reclamado, por que que esses trabalharam menos e ganharam mais? Aí é dito, os últimos serão os primeiros. E aí, o que você disse, a frase que você falou, Raj? Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Então, a interpretação disso, vejam, não é igual o exemplo. Isso é ambíguo, é interpretativo. Agora, nós necessitamos da língua original na qual foi falado isso para sabermos com exatidão o que é isso. Exatamente. Né? Agora, isso faz referência à última nação, ou seja, àqueles que irão seguir o último mensageiro, que eles viverão menos, irão realizar menos em adoração, porém receberão mais. Enquanto antigamente os povos anteriores, eles viviam muito mais e eram encarregados de fazer muito mais, e a recompensa deles era a mesma. Era menor do que a recompensa daqueles que vêm depois. E assim por diante. Isso tem a ver também com Islã, tem a ver com a renovação da profecia, tem a ver com o selo da profecia e a verdade da mensagem de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Perfeitamente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, Sheikh, aqui no privado.
Sim, então a gente falou sobre o monoteísmo, sobre o Islã e o significado e o sentido da palavra ou da religião islâmica como sendo a religião universal que reúne todos os mensageiros de Deus enviados por Deus. E falamos também sobre a essência dessa religião, qual que é? Que seja somente Deus o objeto único de adoração das pessoas. Adoração. Então, qualquer pergunta sobre isso, acho que qualquer pergunta que alguém tiver sobre isso, a gente pode discutir mais sobre esse assunto. Se não mais, a gente também pode ver outras perguntas e outras dúvidas que alguém possa ter. Inshallah. Alguém tem alguma questão, alguma colocação, alguma pergunta? O espaço é de vocês, fiquem à vontade. Deixa eu ver se... Aqui no privado não tem nenhuma, não tem. Enquanto isso, enquanto a gente espera alguém escrever ou enviar alguma pergunta, se tiver, quando a gente fala adoração, em árabe a gente falou ibadah, né? E aí na Surat Fatiha nós lemos Iyaka na'budu, nós adoramos, né? Aí lemos que Noé disse Ubudu Allah, adorem a Deus. Al-ibada na língua, assim, vamos dizer, no sentido linguístico da palavra, significa humilhação e significa a pessoa se humilhar com amor. Sim? Então, a adoração significa se dirigir a Deus com amor, humilhando-se a Ele. Fazendo algo para Deus que não é feito para ninguém nem nada. Como prostração, por exemplo, tem um sentido de o quê? De humilhação. Sim. Você coloca na parte mais baixa que você pode aquilo que da sua cabeça. O alto de sua cabeça, o órgão que é mais valioso no teu corpo. Onde você pisa, seria uma forma de se passar. Sim. Por exemplo, o sentido de humilhação também, até assim, não sei se dá para entender em língua portuguesa. Quando a gente fala que tem um caminho pelo qual as pessoas passam, e é um caminho que está estendido, vamos dizer, bem feito, e as pessoas pisam. A gente diz tariq mu'abbad. Ibada é adoração, certo? Certo. Esse é um caminho mu'abbad. Ou seja, ele é usado, ele é humilhado. Não sei se podemos também encontrar um outro termo, uma outra palavra. Então, a adoração tem o sentido de humilhação, amor, medo, esperança, coisas, assim, qualidades que devem existir no coração do ser humano e que não devem ser similares, não deve haver similar a isso para nada nem ninguém. Tipo, por exemplo, o medo que eu tenho de algo nesse mundo. A gente tem medo de um animal selvagem, por exemplo. Não pode ser... Nós temos medo de Deus, sim, mas não é igual. Por exemplo, você é humilde para com os seus pais, mas você não se humilha a eles como se humilha para Deus. Você ama as pessoas. O homem ama sua esposa, a esposa ama seu marido, nós amamos nossos filhos, nós gostamos de pessoas, gostamos de coisas, gostamos de dinheiro, gostamos de conforto, mas esse amor é natural. Agora, tem um amor que deve ser dirigido a Deus, somente a Deus, que é o amor em adoração, que deve ser acima de tudo e de todos. Por isso é dito, o primeiro mandamento, o que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, né?
E não associar nada a ele, exato. Não associar nada a ele. Inclusive, seria melhor dizer adorar a Deus sobre todas as coisas. Aí, quando diz adorar, significa amar, temer, crer e assim por diante. Confiar. Alguém escreveu uma pergunta. Tem aqui a Maria, os profetas pediam adoração a Deus e obediência a eles. É sim? É, sim, exatamente. E Tá. o Carlos... Aqui, não, antes disso, Surat Hajj. o Carlos ele diz assim. Quer ler? Quando Allah subhanahu wa ta'ala cita que o profeta Ibrahim alayhi salam foi o primeiro a nos chamar de muslimun. Então, Deus Altíssimo seja diz Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Diz assim, o caminho, a religião de vosso pai Abraão, ele vos denominou muçulmanos. Tá? Tipo, ele é o grande exemplo e é o maior dos profetas, depois de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Por isso, Ibrahim ele é citado em todas as nossas orações. A gente, quando sentados para finalizar a oração, lembramos o nome de Ibrahim. Mas não significa que antes dele não havia alguém que era muçulmano. Em todas as épocas, quando em qualquer época em que existia o ser humano no mundo, no universo, existem aqueles que são muçulmanos e aqueles que se negam a se render a Deus. Tem gente que se nega a render a Deus e tem gente que não se nega, é muçulmano. Tem gente que é descrente e tem gente que é crente. Agora, Ibrahim alayhi salatu wassalam é considerado o grande marco nesse assunto. É por isso que tem essa citação. Por exemplo, nós citamos sobre Abraão também, em alguns versículos do Alcorão, cita que wa ana awwalul muslimin, né? Eu sou o primeiro dos muçulmanos. Então, ele dizia isso. E é uma palavra que Deus citou no Alcorão. Então, eu sou o primeiro dos muçulmanos. Mas isso não quer dizer que não exista antes dele alguém que era muçulmano. Mas eu sou o primeiro. Eu me considero aquele que hoje é o primeiro dos muçulmanos. Até esse termo também, nós quando falamos na oração, nós dizemos e eu sou dos muçulmanos. Dos muçulmanos. Tem uma pergunta aqui. Uma irmã pediu para o senhor escrever em árabe o verbo adorar em árabe. O senhor escreve para nós, por favor? Uma irmã pediu aqui. Como em árabe? Assim, com letra árabe? Exatamente. Ela está me pedindo aqui. O senhor tem o teclado aí? O verbo adorar. Adorar. Então, a gente quando fala em árabe, a gente fala o passado, abada, ya'budu, não tem acentuação, né? Ya'budu. Não tem problema, tem problema. E o Carlos aqui estava falando e por que dizemos monoteísta sincero? Isso na tradução, né? Então, monoteísta sincero, o que está sendo traduzido como sincero aqui é Hanifa. Hanif é o que se traduz como monoteísta sincero. O significado de Hanif significa que eu nego a idolatria e eu me desvio da idolatria e me inclino à adoração unicamente a Deus. Tá? Por isso que misturaram entre monoteísta e sincero, para explicar em português. E isso é dito sobre Abraão por quê? Se repete muito isso no Alcorão. Por quê? Porque todas as pessoas, até os dias de hoje, todas as pessoas que
são seguidoras de uma religião que tem origem em uma escritura, dizem que são seguidoras de Abraão. Tipo, o cristão diz, eu que estou seguindo Abraão. Sim. Aí o judeu diz, o Abraão fundou o judaísmo. Sim. Né? Mas aí, eles, quando falam sobre Abraão, sim, Abraão ele é o patriarca dos profetas e é o grande monoteísta. Porém, nos dias de hoje, e na época em que foi revelado o Alcorão, quem era cristão, quem é cristão, quem era judeu, quem é judeu, não está a seguir o monoteísmo, mesmo que diga que está a seguir a Abraão. Porém, ele tem uma mistura de politeísmo e idolatria. Então, por isso é muito citado e repetido que, olha, por que vocês, nesse sentido, vou dizer assim, o sentido, o significado, por que vocês se gabam de seguir a Abraão e por que vocês se atribuem tanto a Abraão e atribuem Abraão a vocês? Abraão é monoteísta. É esse o sentido, entendido? Por exemplo, um dos versículos do Alcorão, Deus diz assim: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraão não é judeu, nem é cristão. Porém, Abraão é Hanifan muslima, é monoteísta muçulmano, ou seja, submisso a Deus, dentro daquele sentido que estávamos falando no início. E não era dos idólatras. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Em outro versículo, de uma forma mais lógica, uma comprovação lógica, Deus Altíssimo seja diz assim: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ. Diz assim: ó adeptos do livro, ou seja, judeus e cristãos, que eles são adeptos do Evangelho, outros são adeptos da Torá, né? Aí vem a pergunta de forma lógica, para raciocinar. Ó adeptos do livro, por que vocês argumentam sobre Abraão, sendo que a Torá e o Evangelho só foram revelados depois dele? Abraão é muito mais velho do que, vem muito mais antes, vem bem antes, vem bem antes do que a Torá e o Evangelho. O que vocês têm a ver de ficar atribuindo que vocês o seguem, sendo que vocês estão a seguir algo que foi alterado? Enfim, aí depois vem a questão, o questionamento. Vocês não refletem? Enfim, em resumo, todo mundo diz que está com Abraão, né? Todo mundo segue Abraão. Todo mundo segue Abraão. Aí vamos ver, né? Depois Abraão, o que vai dizer? Na hora do julgamento, perante Deus, meu Deus, olha, eu sou isento de todos esses. Olha, eu não quero... foi eu. Um dia, isso vai Deus ser fala expresso. sobre Jesus. Deus Altíssimo seja citou sobre Jesus no Alcorão e cita a interrogação que Deus dirige a Jesus. O que Deus dirá a Jesus? أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Aquilo que a gente falou, Ilah significa divindade, Deus, com letra minúscula. Aí, no verso do Alcorão, Deus Altíssimo seja, se dirige a Jesus dizendo: foste tu quem disseste ao povo, tomem a mim e a minha mãe como dois deuses em vez de mim? Ou seja, em outras palavras, Jesus, foi você que falou para o povo para adorar a você e adorar a Virgem Maria em vez de adorar a mim? Aí Jesus vai responder: Subhanak, louvado seja o Senhor. Eu apenas disse aquilo que o Senhor me ordenou.
aí de novo o verbo que a gente falou, da adoração. A'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Eu apenas disse para eles aquilo que o Senhor ordenou. Adorem a Deus, que é o meu Senhor e o vosso Senhor. E aí prova de que Jesus também ele não tem conhecimento daquilo que as pessoas fazem depois que ele deixou esse mundo. Aí ele diz, e eu era testemunha daquilo que eles faziam enquanto eu estava entre eles, junto com eles. E depois que o Senhor terminou a minha jornada no mundo, o Senhor bem sabe o que eles fazem, o que eles falam. É eles que fizeram, não é eu que mandei. Inclusive, essa colocação do Sheikh sobre... O Sheikh até usou uma forma, lá no dia do juízo a gente vai ver. Tem do Corão, Sheikh, na Sura da Caverna também, que Deus Altíssimo Seja fala de uma forma aberta. É um dos últimos versículos. Deus diz assim, supõe que tomarão meus servos. O senhor lembra desse versículo? É no final da Sura Al-Kahf. Supõe que tomarão meus servos diante de mim? Não. É nesse sentido. Sim, sim. Vocês supunham o passado? Supõe. Depende da tradução, né? Supõe que podem Tomar meus servos. tomar meus servos como deuses em vez de mim? Exatamente. Né? Isso é dirigido a quem pensa estar num caminho correto, mas não está. Por quê? Porque associou junto com Deus outros deuses. Eu vou ler o versículo em árabe que é melhor. Enquanto isso, vou ver outras perguntas. Os últimos versículos da Sura Al-Kahf. Os últimos 15. Tá. Então, Deus Altíssimo Seja diz no 102. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Então, aqueles que descreram, calculam que podem, eles supõem que podem tomar os meus servos em vez de mim como protetores, ou seja, pedir a proteção deles adorando-os em vez de adorar a Deus. Nós preparamos o inferno para aqueles que são descrentes como habitação. E aí agora depois o versículo seguinte nos leva a refletir a uma questão importante que é a questão de dizer que, olha, eu estou seguindo a verdade, mas isso ser uma suposição e a pessoa ela acabar se iludindo com isso. Então diz respeito à ilusão. Versículos 103 e 104. Perfeitamente. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Quer que vos indique quem são aqueles que são que serão os maiores perdedores no que diz respeito ao que realizaram de ações, ou seja, gente que faz boa ação. Aqueles que supunham que fazem boas ações, porém eles não as fazem. Eles as fazem de maneira errada. Uma realização das orações de forma correta. Renan, manda para mim a tua mensagem, que eu vou te mandar. Eu tenho um material ilustrado para você e eu te repasso, tá bom? Pode mandar para mim a mensagem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Xê. Os profetas pediam adoração a Deus e obediência a eles. É assim? Sim, isso que a gente explicou. Então, eles pediam das pessoas que obedecessem a Deus naquilo que eles tinham de orientação da parte de Deus, corretamente. Deixa eu ver, não temos mais nada. Sheikh Ahmed, o nosso tempo estourou. Quer dizer, estourou porque devido ao atraso, né? Senão não tinha estourado.
eu ver aqui. Se contar a partir da hora que entramos na última vez, não estourou ainda, então. Exatamente, exatamente. Isso. Pode me mandar uma mensagem, que daí eu te mando esse material que é ilustrativo em forma de desenho, vai facilitar muito para você. Pode mandar. O senhor tem mais alguma colocação, Sheikh? Só tenho a agradecer, rogo a Deus Altíssimo seja que tenhamos uma sexta-feira abençoada. Inshallah. E esses assuntos que nós citamos agora, podemos resumir como a essência da religião de Deus. A essência da religião de Deus é adorar somente a Ele. Em segundo lugar, também colocamos em pauta que todos os mensageiros que foram enviados por Deus Altíssimo seja, ensinaram aos seus povos, ensinaram às pessoas essa mesma essência, que é a adoração dirigida unicamente a Deus. E é importante também ressaltar que essa adoração deve ser dirigida a Deus da maneira que foi determinada por Deus. Ou seja, não significa, não pode uma pessoa adorar a Deus da maneira que ela quer, ou da maneira que ela acha interessante, ou da maneira que ela acha plausível, bonito, ou da maneira que ela deseja. Então, essa é a essência da religião, e por isso que se chama Islã, e por isso que traduzimos como submissão, como rendição. E aí citamos também o nome de alguns dos profetas e também alguns exemplos sobre o selo da profecia e o término e a finalização da mensagem de Deus através do envio de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e através da revelação do Alcorão Sagrado. Perfeitamente. A irmã Maria, todos os profetas se prostravam em oração? Segundo os ditos, Sheikh, sim, né? Sim, todos os profetas eles se prostravam. Agora, os detalhes da regra de tal prostração, tal inclinação e tal oração podem divergir de um mensageiro para outro. Por exemplo, numa época, um determinado mensageiro ele é ordenado a rezar 50 orações por dia. E é ordenado que revele e determine ao seu povo que reze assim. Em outra época, menos ou mais. Então, a nossa lei, a lei agora da época em que nós vivemos, é que devemos rezar 5 vezes ao dia, e a prostração acontece da maneira que nós conhecemos dentro da oração. Por exemplo, tem rak'ah, tem genuflexões, tem a oração em tal horário, tal horário, tal horário, e cada uma tem os seus detalhes. Agora, não necessariamente os profetas antigamente rezavam exatamente dessa maneira. Mas sim, eles exatamente prostravam, inclinavam e oravam. Perfeitamente. Mas a cada profeta, Deus tinha um detalhamento diferente. Aí Deus Altíssimo seja citou isso, isso aí a gente pode tomar como diretriz, como regra. Deus Altíssimo seja disse: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Para cada um de vós, em cada época, Deus determina uma lei e um sistema. Ponto. Porém, as diretrizes gerais são exatas, são iguais, imutáveis. Porém, o número, a quantidade, a maneira pode divergir. Verdade. Agora não temos mais perguntas. Sheikh Ahmed, encerramos por hoje, então. O que o senhor acha? Barakallahu bikum. Agradeço Uma boa noite a todos. a paciência. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Agradeço a paciência de todos. Até a próxima quinta-feira, inshallah. E qualquer dúvida, por favor, nos encaminhe as suas perguntas aí, o que precisarem da gente. Estamos sempre à disposição aí para tentar facilitar um pouco dessa jornada até o Islã. Obrigado mais uma vez, Sheikh, que Deus Altíssimo seja recompensador. Sempre um prazer dividir essa tela com o senhor. Até a próxima quinta-feira, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.